Muito bem, agora é para valer, como eu dizia para todo mundo. A gente vai conversar hoje aqui na nossa live semanal do Arte Blitz com o jornalista Rodrigo Alvarez, ele que é autor de vários livros, são 10 livros muito envolvidos com essa temática da religião, da ciência. O Rodrigo já está com a gente. Rodrigo, a Sônia também, que é jornalista, a Lise Aido está de novo. Aí, vamos lá, seu Rodrigo. O Rodrigo, que está morando nos arredores de Paris e já está chegando. Bom dia, boa Bom dia, tarde. Daniel. Bom dia para todo mundo. Que bom te ouvir, que bom te receber aqui no Arte Blitz. Obrigado por me receber. Olha, eu estava falando que eu ando encantada. Terminei o último capítulo ontem à noite do Jesus, porque são lá quase 367 páginas. Nossa, me deliciei com o trabalho que você fez aqui com o Jesus. Eu não sei nem por onde começar, com tanta coisa boa que a gente tem para falar, né, Rodrigo? Você ficou com a sensação de que o livro não terminou? Teve algumas pessoas que disseram, mas você não falou da ressurreição? Eu sei, eu estou sabendo que vem aí a parte da ressurreição, já está em pré-venda, inclusive, não é verdade? É o segundo livro da série Jesus, o Homem Mais Amado da História. O título dele é Cristo. Ele entrou em pré-venda agora. Está na Amazon no Brasil e está na Boa Books para quem mora fora do Brasil. Olha, depois eu quero que você me explique essa da Boa Books também, que é a primeira. Vamos explicar agora já. Que é a primeira jornalista em português ou para os brasileiros? Me ajuda a entender um pouco. Primeira livraria, né? É a primeira livraria em português no mundo inteiro. Porque é a única livraria que existe hoje que imprime os livros do Brasil onde as pessoas moram. Olha. Eu sou um dos fundadores, né, da Boa Books. É uma livraria que tem um site, é o boabooks.com. E a Boa Books, as pessoas pedem os livros e ela imprime o livro para a pessoa. Se você mora nos Estados Unidos, o livro é impresso em algum lugar nos Estados Unidos. Se é na Europa, em algum lugar da Europa. E na Ásia, Austrália, Japão e etc. Então é a única Sim. livraria que hoje faz isso. Que É uma bela novidade que iniciativa. começou em abril, que agora está começando a pegar. As pessoas estão começando a conhecer. Olha, que bela iniciativa. Olha só, eu estava falando antes, no início, que o Cristo é o teu 10º livro, correto, Rodrigo? É o 10º livro. 10º livro. E você está muito dedicado à pesquisa e ao estudo dos temas ligados à religião. O quanto a tua passagem como correspondente internacional lá em Jerusalém, lá no Oriente Médio, influenciou na tua vontade nesse teu trabalho de pesquisar as religiões? O meu primeiro livro sobre tema religioso, eu comecei a escrever no Brasil, em São Paulo, foi sobre a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida. É um livro sobre a cultura do Brasil, sobre a história do Brasil, talvez o livro menos religioso de todos esses. Porque, apesar de falar da imagem de Nossa Senhora Aparecida, falava do Brasil e fala do Brasil, né? Um livro que eu lancei em 2014. E fui para Jerusalém antes de terminar de escrever esse livro. E, obviamente, chegando em Jerusalém, vivendo tão perto, né, dos lugares sagrados, de onde Jesus, a gente acredita que nos lugares onde a gente acredita que ele viveu, onde ele foi crucificado, o túmulo de Maria, todos esses lugares sagrados, vivendo muito perto disso. Aí eu acabei sendo instigado a pesquisar mais, a querer entender mais a história, mais do que eu já queria entender antes. Terminei de escrever o Aparecida em Jerusalém e logo escrevi o Maria, que aí é um livro totalmente baseado na minha experiência em Jerusalém. Porque fala do que teria sido, né, porque a gente sabe muito pouco, a vida da mãe de Jesus. Sim, Maria, sim. E daí, depois de Maria, não parei mais e eu fui me preparando, na realidade, eu quis ir devagar para chegar em Jesus, quando eu estivesse bem preparado. Então, em 2018, já depois de ter vivido 4 anos em Jerusalém, eu escrevi o Jesus, o Homem Mais Amado da História, e continuei. Agora eu escrevi o Cristo, né, que está em pré-venda agora, e vou ainda escrever pelo menos mais um, continuando a história dos cristãos. O que eu quero, né, na realidade com tudo isso? É importante, né? As pessoas sempre me perguntam, são livros em que você coloca devoção? Não, não são livros devocionais. São livros para entender a importância
de tudo isso que aconteceu 2000 anos atrás na nossa vida de hoje. Um religioso, é comum isso acontecer, um religioso que lê meu livro me escreve dizendo: Rodrigo, fiquei muito mais religioso depois de ler o seu livro, mais convencido da minha fé. Um ateu me diz: olha, eu fiquei mais ateu. Você me deu elementos para eu entender por que eu não sigo nenhuma religião, por que eu não sigo a religião cristã. Porque o livro não está tentando defender um lado ou outro, uma tese ou outra. Eu apresento o que há de documentos, o que há de verdade histórica, o que há de ficção também, que foi muita ficção já feita nessa história, né? Sim, só os filmes, né, sobre a vida de Jesus, sobre Madalena. Não, mas eu falo a ficção também quando faltavam histórias, faltavam informações, por exemplo, sobre Maria, ou sobre a infância de Jesus, e algum religioso, em algum momento da história, resolveu escrever uma ficção contando a infância de Maria, por exemplo. Sabendo que era uma ficção, porque precisava preencher aquela lacuna. E muitas vezes, a ficção sendo tão antiga, um livro de 1800 anos atrás, aquilo que foi dito como ficção ou como imaginação começa a virar realidade. Então as pessoas hoje não sabem o que é de fato acontecimento histórico na vida de Jesus e dos apóstolos e de Maria e de todos que estão envolvidos nessa grande história, e o que foi criado ao longo desse tempo. Então, essa também é um dos trabalhos que eu tenho ao longo do livro, de tentar mostrar o que é imaginação, o que é apenas, ou não apenas, mas o que é uma questão de fé, é a crença, e o que é fato histórico. Certo. Deixa eu te falar, a energia da Terra Santa é diferente. Os lugares onde Jesus passou têm uma energia forte. Uma pergunta do Tiago Real. O que você pode nos dizer? Eu vou aproveitar enquanto você fala dessa energia, eu vou mostrando aqui na minha tela aqui da nossa live algumas fotos suas que estão no livro. Pode falando, Rodrigo, por favor. Então, Tiago, é impossível, né, você andar pelas pedras de mais de 2000 anos em Jerusalém, ou as oliveiras, do Monte das Oliveiras, que tem mais de 2000 anos, e não se sentir próximo de Jesus. É impossível não se emocionar. Ainda que veja... Aí, por exemplo, é um vale logo na entrada da cidade, chamada hoje de Cidade Velha de Jerusalém, mas que na época era Jerusalém, né? Essa aí era a chegada a Jerusalém. Então, é impossível você andar por aí e não se sentir próximo de Jesus. Isso não significa que, por exemplo, o Santo Sepulcro, a Basílica, onde uma grande parte do cristianismo acredita que foi o lugar do túmulo de Jesus, não há comprovação, por exemplo, exatamente. Esse lugar, por mais emocionante que seja, não tem como não ser emocionante, né? Tem 1700 anos que as pessoas vão aí pensar, rezar, né, meditar sobre Jesus e sobre essa história. Então, ele é emocionante, mesmo que talvez não tenha sido o lugar exato da crucificação e o túmulo de Jesus. Certo, não tenho dúvida. É você nessa foto aqui? Eu não estou vendo não, mas essa foto não. Essa foto é uma pessoa que estava no Muro das Lamentações. No Muro das Lamentações, tá certo. E aqui nós estamos no Mar da Galileia. Mar da Galileia. Nadei nesse mar, né? Eu queria sentir as águas do Mar da Galileia, o mar onde Jesus encontrou com os primeiros apóstolos. Sim. Eu sempre mergulhei, né? Eu fui no Rio Jordão, as pessoas se batizam no Rio Jordão, mas eu quis mergulhar. Eu nadei no Rio Jordão. Para mim era importante sentir, tocar o pé no fundo do rio. Claro que mudou, né? O rio está mais seco hoje. Hoje a água do Rio Jordão está diminuindo, que estão usando para beber a água, para irrigação. Mas se você entrar nos lugares e mergulhar literalmente, né? Pisar na pedra descalço, andar pelo deserto onde a gente acredita que Jesus andou, isso tudo foi me preparando para escrever esses livros e me deu uma visão diferente, porque quando eu vou falar de um deserto por onde Jesus andou, eu sei qual é o cheiro da florzinha, sequinha, branquinha que tem no chão, ou o rebanho que vai chegando com o pastor, que não é muito diferente do rebanho daquela época. Então isso realmente foi muito estimulante e me preparou para escrever esses livros. Rodrigo, eu acho que já a primeira página 17, após as fotos aqui, a gente pode entender a maneira com que você... Eu estou falando muito de Jesus porque está muito vivo aqui esse teu livro, que foi o 7º, né? Foi lançado em 2018.
Pois é. Mas você faz muito, você usa muito, imagine Jesus começando sua pregação nas montanhas da Galileia, atravessando sozinho o deserto da Judéia, vendo as águas do Jordão pela primeira vez. E aí você conclui esse primeiro parágrafo, né? Que para reconstituir cada passo da vida do homem mais amado da história, compreendê-lo e explicá-lo, para chegar a este livro que você tem em mãos, precisei respirar estes mesmos ares e viajar por algumas dezenas de lugares. Eu acho que você nos permite, é algo muito encantador, você nos permite fazer esse caminho que você fez e que Jesus fez há 2000 anos, né? A ideia do livro também foi um pouco isso, além da pesquisa histórica, compartilhar a vivência desses lugares, né? Até porque quando você não é um morador, você está quase como um observador, um visitante, sabendo que vai ficar só alguns anos, a forma de aprender as coisas é um pouco diferente, né? E eu tinha um olhar de pesquisador, então misturava, né, a vontade de vivenciar a história com a vontade de compreender a história. Eu acho que o livro é um pouco isso, tanto o Jesus quanto o Cristo agora, né? São livros que tem muito desse testemunho, dessa vivência da Terra Santa. Olha uma outra coisa que tem uma pessoa dizendo aqui, ó. Nilde Simeone, é verdade o que você diz. A infância de Jesus realmente é uma lacuna na história e por isso a importância do seu livro e da sua visão. Eu penso que a infância e a juventude que a Bíblia não trata, né? Ali a adolescência dele. E você toma... a gente só conhece, a gente só tem textos, né, com algum nível de confiabilidade a partir da pregação de Jesus, a partir do encontro de Jesus com João Batista. Por isso que eu também começo meu livro com Jesus indo ao encontro de João Batista no Rio Jordão. Porque para trás, é importante dizer, né, a gente pode acreditar, mas para trás a gente não sabe nada. Não se sabe nem realmente o lugar de nascimento de Jesus. Há uma tradição na igreja, nas igrejas cristãs, que diz que foi em Belém da Judéia, onde Jesus nasceu. Mas é muito improvável que Jesus tenha nascido em Belém da Judéia. Tudo nos leva a crer que Jesus nasceu na Galileia. Talvez tenha nascido em Nazaré, talvez em Séforis, que era a grande cidade da época, ou, muito possivelmente, como afirma um pesquisador israelense moderno, um arqueólogo, em Belém da Galileia, que é uma cidade pequenininha, perto de Nazaré. Faz todo sentido, a infância dele foi em Nazaré. Não é à toa que ele era chamado de Nazareno. E há ali escavações arqueológicas que mostram registros muito próximos da época de Jesus, com uma pequena capela construída, com inscrições ali, atestando aquele ali como possível lugar de nascimento de Jesus, Belém da Galileia. Então, assim, é tudo muito vago, nem mesmo essa pesquisa arqueológica é 100% verdadeira. Ela é verdadeira no sentido de que ela lida com a verdade da melhor maneira possível, mas ela não tem todos os elementos necessários. A infância de Jesus, gente, não dá para falar nada. A adolescência de Jesus tem um monte de teses, inclusive teses bizarras, curiosíssimas, né, sobre o que Jesus teria feito entre os 12, porque a última aparição dele nos evangelhos é aos 12 anos, no Templo de Jerusalém. Então ele some da história, né? A história se esquece dele entre os 12 e os 30 anos. Então tem tese até de que ele foi fazer uma viagem pelo Oriente, ele foi até a Índia, ele teria se encontrado com os budistas. Há quem diga que ele inspirou no budismo, porque a mensagem de amor ao próximo também é uma mensagem budista. Então há muitos devaneios, e não vale a pena, a meu ver, porque a gente não tem elementos para isso, tentar decifrar essa parte da história, porque não tem. A gente não tem elemento. É verdade. Olha só, você nesse aspecto você levanta e deixa claro no decorrer do livro Jesus que ele provavelmente estudou nesse período, né? Porque ele conhecia muito, inclusive... Não tem como. Isso assim, é daquelas coisas assim, se a pessoa nasceu, ela tem que ter sido gerada, né? Ela tem que ter... Se ele sabe tanto quanto ele sabe, ele precisa ter estudado. O conhecimento de Jesus, do que a gente chama de Antigo Testamento, mas daquilo que para os judeus é a Bíblia, né? A história do povo judeu também. Jesus conhecia muito o Antigo Testamento para não ter estudado muito isso.
Ele era um professor, não era todo que ele é chamado de mestre nos livros gnósticos, né, que são os evangelhos que chegaram mais recentemente. Por que tanta gente seguia aquele homem? Além de tudo, né, que a gente já conhece, porque ele tinha muita sabedoria. Verdade, isso responde. Rodrigo, eu quero que o pessoal nos diga que o teu áudio teve uma queda aí de áudio, não que de qualidade do áudio. Pessoal, estão nos escutando bem? Por favor, escrevam aí. Jair, por gentileza, nos diz. Jair é aqui de Porto Alegre e pode nos dizer se estão nos ouvindo bem, porque eu acabei te ouvindo com uma certa baixa queda. O áudio ficou ruim, a Liz está me dizendo. O áudio ficou ruim. Será que a gente coloca o áudio do Rodrigo, né? Às vezes é o sinal mesmo, viu, Rodrigo? Bom que se diga onde você está, né? Você está nos arredores de Paris. Eu estou na França, estou na França. E às vezes pode ser que a internet aqui não esteja tão... Pois é. A Sara de São Paulo está dizendo que ouve bem. A Alice diz que ouve com eco. Você quer tentar colocar o fone? Você está com o fone à mão ou não? Não sei se vai ser melhor. Mas acho que não é esse o problema, não, viu? Tá. Mas eu queria, enquanto a gente segue, eu queria te dizer, te perguntar sobre outros temas que você levanta, não só no livro Jesus, mas também no próprio livro de Madalena, né? E certamente no Cristo. A história da importância de Maria Madalena, que era de uma cidade chamada Magdala, é isso? A Magdala já muito aportuguesado, né? Por exemplo, nós temos que a gente voltando no hebraico, a gente vai para Migdal, que é torre, né? É a cidade da torre. Provavelmente porque tinha um farol ali, era a beira do mar da Galileia. Então, todo mundo naquele tempo não existia, as pessoas não tinham sobrenome. Ou você era conhecido pelo nome do seu pai, então você tem Guiora, filho de João, né? Você tem João, filho de João, que eles usam o Ben, né? Ben Guiora, Ben Yosef, né? Ou você era conhecido pelo nome do pai, ou você era conhecido pela cidade onde você veio. E aí, provavelmente, quem é conhecido pela cidade onde veio é porque as pessoas não conhecem os pais. É alguém que veio de fora. Então, Jesus é de Nazaré, porque a referência que as pessoas têm é que ele é o Nazareno, aquele que veio. Não é o filho de José, porque provavelmente não conviveram com José, aquele a quem Jesus chama de pai, inclusive nos evangelhos. Há referências, né? Ainda que tenha, né, toda a questão sobre a paternidade de Jesus, a divindade de Jesus. Então não era assim que ele era chamado, ele era de Nazaré. Naquela época não tinha sobrenome. Madalena era Maria, que veio de Migdala. Sim. Então ela virou para a história Maria Madalena, que é o nome que se refere à origem dela. Certo. A mulher dos 7 demônios, né? Como ela ficou conhecida pela aparição dela nos evangelhos. Né? O primeiro encontro dela com Jesus é um ato de exorcismo de Jesus. Ele encontra uma mulher doente, 7 demônios, a gente tem que entender como significando alguém com alguma doença muito grave. Que poderia ser algum problema mental. Rodrigo, o pessoal está dando retorno aqui nos comentários. Vamos tentar com áudio, porque a gente não tem como perder a grandeza do conteúdo de tudo que você compartilha com a gente. Então, vamos tentar com o fone, ver se fica melhor. Vamos lá. Resolve assim? Melhorou. Melhorou, é verdade. Mas assim, ó, um dos temas que você levanta a respeito, muita gente dizendo que te admira, o pessoal querendo saber se você indica uma sequência de livros para gente ler, para os leitores acompanharem. Em relação ao Jesus, tem que ser primeiro Jesus e depois o Cristo, né? Dos meus livros, para entender a história de Jesus, é o Jesus, também estou com ele aqui. O Jesus, o Cristo, que é o novo que está saindo agora, é a continuação. Então, aí proponho que depois de ler o Jesus, leia o Cristo. Aí, que cobre o período que vai de toda a vida de Jesus até o ano 70, que é o Cristo, né? O Cristo, o livro Cristo, esse que eu estou lançando agora, ele começa com a ressurreição, Jesus na cruz, e vai até todo o martírio dos apóstolos, né? Foram mortes terríveis em Roma, de Pedro e Paulo, né? Foi uma tragédia. E termina com outra tragédia, que é a destruição de Jerusalém, que na verdade é o momento que, para muitos estudiosos, é o momento de nascimento do cristianismo, porque é quando muitos judeus são obrigados a sair de Jerusalém
e ainda mais do que antes começam a espalhar a mensagem de Jesus. Então essa diáspora dos judeus também foi uma diáspora do cristianismo, né? Acelerou esse movimento de crescimento do cristianismo, principalmente em Roma, onde ele era proibido, onde ele depois, com muito esforço dos pregadores cristãos, vai conquistando tantos seguidores que um dia o Império Romano diz não é mais possível manter essa religião como proibida, e o Império Romano abraça o cristianismo como religião oficial, sem abrir mão do paganismo, tá? Sabe, Rodrigo, uma das coisas mais interessantes que eu acho é que você consegue traduzir, porque a Bíblia realmente é um livro, é o mais lido da história, mas também acho que é o mais difícil de entender da pessoa que não é uma estudiosa entender. E eu acho que você acaba, como já te disseram alguns cristãos, aproximando a gente dessa temática. E aí que você entra, você traduz muito daqueles termos que, imagine, escrita há 1.800 anos ou há 2.000 anos, a leitura, a linguagem era outra, sem falar que a Bíblia teve inúmeras traduções, né, do hebraico, aramaico, traduções grego. E edições e acréscimos, né? É difícil ler até e saber o que é original, o que foi um monge copista, né, que ao copiar uma parte do texto, talvez por orientação de um outro religioso superior a ele, tenha acrescentado uma frase para que desse mais sentido, ou retirado outra que incomodava. É muito difícil ler a Bíblia, né? É muito difícil ler os evangelhos. E além disso, a gente tem que lembrar que a literatura dos evangelhos não é uma literatura como a gente tem hoje. Número um, o autor não é aquele que dá nome ao evangelho, tá? A gente aprendeu que o evangelho de João foi escrito por João. Mas isso, para a história desse tempo em que nós estamos falando aqui, de que nós estamos falando, não faz o menor sentido. A literatura daquela época se valia de um tipo de ficção que era: você assina com o nome de um certo personagem narrador. Então o Evangelho de João, o que ele está dizendo, esse autor ou esses autores, é que conforme teria sido a narrativa de um certo João, ou de Mateus, ou de Lucas. Não é que Lucas, muitas pessoas pensam que Lucas foi o médico e pensam que ele acompanhou Paulo nas suas viagens. Isso é uma hipótese, é muito vago isso, é improvável, inclusive. Lucas é um nome dado por um escritor para ser o nome daquele livro. O nome daquele livro é o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas. Assim como inúmeros outros. Então, a literatura toda era diferente. O Evangelho não foi feito para ser uma biografia de Jesus. Né? Se fosse biografia, tinha que começar, ou pelo menos tinha que dizer: nasceu em tal lugar, em tal ano, viveu... estudou de tal maneira, ou trabalhou, não trabalhou, teria que ter tido a vida inteira dele. Não era isso o propósito dos evangelhos. Os evangelhos eram livros doutrinários. Eles tinham o objetivo de contar o que foi a pregação de Jesus. Então eles não estão preocupados com detalhes que para nós hoje são importantes. Detalhes como, por exemplo, a história da vida da mãe de Jesus. Os avós de Jesus, pensar que o nome deles era Ana e Joaquim, é uma questão de acreditar no que a tradição diz. Mas não há nenhuma referência em nenhum documento, pergaminho, nenhum achado arqueológico que diga que o nome dos pais de Maria era Joaquim e Ana. Não existe. Esses são nomes que foram, com o tempo, preenchendo essas lacunas que as biografias, que eram os evangelhos, não tinham a preocupação de preencher. Certo. Nesse sentido, eu queria te perguntar assim, a respeito da ressurreição também. E são duas perguntas ali incluídas. A ressurreição é um tema bastante polêmico entre os estudiosos. E o que você coloca numa das frases assim que o cristianismo não teria sido o mesmo sem o episódio da ressurreição. E tudo que envolve os fatos assim que a tua pesquisa também trouxe à tona, não é, Rodrigo? A história do vinagre, a história de que ele poderia ter sido, terem dado a ele um sonífero para sinalizar a morte e tudo mais. Esse é um tema muito delicado, né? É um tema
extremamente delicado, primeiro porque a religião cristã é fundamentada na ressurreição. O Uhum. próprio Paulo disse com toda clareza, escreveu que a fé é vazia, a fé cristã é vazia se não existisse a ressurreição. Então, todo o cristianismo se fundamentou na ideia de que Jesus voltou a viver no terceiro dia. Aproximadamente 36 horas depois de morrer, ele teria voltado a viver. Agora, aí começam a surgir, primeiro, detratores, né, pessoas que estão incomodadas com a repercussão enorme da história e da fé em Jesus naquele tempo. Então começam logo a levantar a hipótese, o corpo foi roubado, tiraram o corpo de Jesus do túmulo, estava tudo planejado. Outra hipótese que veio depois, olha, deram algum medicamento, algum sonífero, dizem até que foi o próprio médico Lucas, esse que teria sido o autor do evangelho, que teria dado essa substância natural, provavelmente, um sonífero natural. Falam um monte de coisa, viu? Tem barbaridades, falam de cogumelo mágico, falam de THC, né, a substância da maconha, falam de tudo, já se falou. Agora, é um tema super delicado, porque também não tem como você voltar lá para investigar aquele momento, e, a meu ver, não faz sentido voltar para investigar aquele momento. Essa é a fundamentação da religião cristã, acredite ou não. Ainda que eu ache, né, e conheça cristãos hoje que não precisam desse acontecimento para ver em Jesus uma figura a ser seguida, um exemplo de vida, uma mensagem continuar a ser divulgada. É verdade. Essencialmente, o que ele se diferenciou dos outros pregadores da época, dos outros profetas, como o próprio João Batista, é a história de falar do amor ao próximo. Eu estou certa? Isso é fundamental. Não é a única questão, né? João Batista era um pregador muito poderoso, muito cativante, mas não era como Jesus, né? Aí, diferenciando um pouco, João Batista já tinha um lado mais revolucionário. Já, né, a imagem que nos foi transmitida dele é de alguém que pregava uma revolta. Ainda que pregasse a salvação também, pregasse o batismo, o arrependimento, era diferente de Jesus. Havia outros pregadores, havia outros que a gente poderia dizer que queriam ou eram candidatos a ser o Messias, né? Aquele que viria salvar o povo de Israel da ocupação romana, que viria reunir o povo hebreu de novo sob um único reino, coisa que só tinha acontecido mais de 1000 anos, quase 1000 anos antes. Jesus trouxe uma mensagem diferente, né? Que era uma pregação de amor, amor ao próximo incondicional, amor ao próximo como a mim mesmo, num tempo em que qualquer coisa, praticamente, qualquer pequeno delito, era passível de pena de morte, né? Há inúmeras razões que levavam uma pessoa a ser apedrejada quase que sem julgamento, né? Por exemplo, uma pessoa ser homossexual, se relacionar homens com homens naquela época era facilmente um motivo, estava escrito, está até hoje escrito no Antigo Testamento, né? Era motivo de apedrejamento até a morte, um linchamento, decidido por um juiz, um sacerdote, mas executado pelo povo. Ou seja, havia uma crueldade muito grande nas relações humanas, né? E Jesus tirou aqueles que seguiam ele desse raciocínio, dessa crueldade que existia naquela época, para mostrar um outro caminho. Mas não é só isso, tá? E aí o livro Cristo, esse segundo volume que eu estou lançando agora, ele mostra muito também a importância daqueles que vieram depois de Jesus. Porque, muito francamente, se Jesus não tivesse tido os apóstolos a continuar, mesmo depois da morte dele, da ressurreição, ascensão, da maneira como a gente queira ver, se não tivesse Pedro, Tiago, irmão de Jesus, que foi o primeiro líder da congregação, foi o sucessor de Jesus no comando dos apóstolos, logo em seguida, não foi Pedro, tá? Está explicado no livro com muita clareza, porque é uma questão também que por muito tempo acabou o Tiago, por ser irmão de Jesus, ocultado da história, apagaram o nome do primeiro líder da igreja. E Paulo, acima de todos, Paulo, né? Aquele que nunca conviveu com Jesus,
que não viu Jesus no tempo de vida dele, é o grande responsável pelo mundo inteiro, meio mundo, né? Pelo menos o mundo ocidental quase todo, ser cristão. Se não fosse a força do pregador Paulo, não conheceríamos provavelmente Jesus. É incrível esse trabalho que você faz, incrível. E você falou do irmão de Jesus. Aí entra um outro tema que é bastante polêmico, né? De Jesus ter tido irmãos, de Maria ter tido outros filhos, de Jesus ter tido sua própria família também. São todos temas ali que estão muito, muito ainda... depende da fé, depende da ciência, cientistas, pesquisadores e religiosos, nesse sentido, não chegam a um consenso, Olha, né? eu ouso dizer que vai chegar um momento em que a igreja vai reconhecer, eu falo a igreja católica, mas eu acredito que outras também poderão reconhecer a existência dos irmãos de Jesus. Tudo bem, podem até discutir e talvez vão aceitar a possibilidade de que sejam meio-irmãos, né? Irmãos por parte de José, que não teriam sido filhos de Maria, ou talvez irmãos por convivência, hein? Aqueles que vivem juntos, mas que não são consanguíneos. Mas é indiscutível que os primeiros cristãos trataram Tiago, Salomé e os outros como irmãos de Jesus. Essa ideia posterior de que adelphi, que é a palavra grego para irmãos, poderia ser primos também, isso foi uma tentativa posterior para explicar por que Maria não teria tido outros filhos, né? Mas, a meu ver, hoje, com tudo que a gente conhece, primeiro não tem como negar que Jesus teve irmãos. Não tem como negar. Você pode discutir se foi meu irmão, se era só filho de José, mas não tem como negar que foram tratados como irmãos. Os evangelhos chamam de irmãos, as traduções da Bíblia chamam de irmãos. Não, porque Jesus chamava todo mundo de irmãos e irmãs. Mas não é Jesus falando, são os outros se referindo a Tiago, o irmão do Senhor. Né? E não é por acaso que Tiago, o irmão do Senhor, é o primeiro líder da congregação que nasce em Jerusalém depois da morte de Jesus. Não é por acaso. Então, essa é uma questão que eu até diria, a meu ver, menos polêmica. Porque está nos textos cristãos isso. Isso foi posterior, lá para o século 3 e 4, que começou uma necessidade, uma urgência de apagar da história tudo que pudesse colocar em xeque a virgindade de Maria. Sim. E isso era uma questão complicada. Jesus teve irmãos, então como é que ela era virgem? Ainda que isso pudesse dizer, não, ele não era irmão, era meio irmão. Ainda que tivesse essa saída, os líderes da igreja naquela época optaram, não, vamos apagar Tiago da história. Aí fica o seguinte, a gente vai ler o Evangelho, se você vai ler os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, você tem saltos, né, que você fala, é impossível Tiago ter desaparecido aqui, o irmão de Jesus, e reaparecido lá, e nunca nesse meio ter aparecido. Por que o próprio Paulo, o grande fundador da igreja cristã, junto com Pedro, mas o Paulo sendo mais importante na sua divulgação, por que Paulo se refere a Tiago como irmão de Jesus e se refere a ele como o arcebispo, o bispo dos bispos, o grande líder da igreja? Ele diz, numa das cartas, aqueles da parte de Tiago vieram me ver. E ele diz, estou indo a Jerusalém, e ele estava tentando um encontro com Tiago. Ele, que não era reconhecido como apóstolo, Paulo, queria ver o líder da congregação, mas era muito difícil conseguir uma audiência. Tente conseguir hoje uma audiência com o Papa, com o líder de alguma outra igreja. Sim. Então era difícil para o Paulo, que era um pregador que não tinha reconhecimento em Jerusalém, ser recebido pelo grande líder da congregação. Rodrigo, tem gente de todo o Brasil nos acompanhando. Aqui no Rio Grande, de onde eu falo, no Rio Grande do Sul. Olha o que eu fiz aqui, ó, Rodrigo, para te homenagear. Oh, que delícia, que saudade. Adoro mate. Mate, né? O brasileiro fala chimarrão, mas o certo é mate, né? Chimarrão. Não, mas aqui se diz chimarrão também. A Lisiane Sá, que está em Santa Rosa. Aí tem pessoal no Maranhão, tem pessoal também lá em Goiás. Nossa, olha, que tem gente dizendo que vai comprar e dar de presente para a mãe. Ó, em São Luís do Maranhão aqui.
muito legal, assim, e viva a tecnologia que nos aproxima de todo mundo, né? Eu ficaria o tempo todo falando só de Jesus, porque é fantástico. Vamos falar, eu estou disposto a falar, eu não tenho problema com nenhum assunto. Vamos falar de todos Não, que você quiser. colocando Sul, Rio Grande do Sul, Recife, Osasco, olha, Rio de Janeiro, adoro que o pessoal fica colocando. Sorocaba, São Paulo, que Que delícia, né? alegria, que beleza. Pena que eu não estou aí. E a Lisiane também mandando, o Nilton Santolini de Porto Alegre, São Paulo, enfim. Querido, vamos falar um pouquinho mais. Teve gente perguntando por que não te vê mais na TV. Explica aí por que a gente não está te vendo mais na TV. Que eu vou abrir aqui que o papo está tão bom que eu me perdi no horário. Eu saí, eu para poder seguir a minha carreira de escritor e ter como prioridade a carreira de escritor, eu decidi sair da televisão no fim do ano passado. Foi tudo tranquilo, né? Não teve problema nenhum, foi uma saída tranquila. É porque acabou o meu contrato no fim do ano passado e eu quis sair para ficar escrevendo livros. Uhum. Mas a vida vai mudando, vai girando, né? E eu já agora estou fazendo algumas coisas para o entretenimento da Globo, né? Que me convidaram para fazer algumas coisas, algumas matérias, algumas participações. Eu vou fazer algumas coisas no Mais Você. Até vai agora, em breve, uma matéria. Mas, e comecei um canal no YouTube que se chama Já ia falar nele. Antimatéria, que está sendo uma experiência incrível, porque é diferente da televisão, né? Eu experimentei por 23 anos a televisão, que é uma estrutura enorme, né? Como você está dentro de um transatlântico, né? Como você está dentro de um navio gigante e você tem uma grande tripulação. O YouTube, você é o marinheiro. E como marinheiro eu sei no YouTube, disso. Né? Eu sei disso porque aqui no Insta também, nas lives, a gente que está comandando tudo, por favor. Exatamente. Às vezes dá uns é uma nova trepes, forma de comunicação. Também muito. Eu acho que uma forma não substitui a outra nunca, né? A gente viu que o rádio não acabou, assim como a televisão não vai acabar. Chegou aí, a gente está com várias outras formas de comunicação e elas vão se acomodando e se sobrepondo e coincidindo. Então eu estou curtindo poder estar em vários veículos, em vários meios, o que é uma novidade de não ter, né, um trabalho fixo. Sim. Então esse canal no YouTube está sendo uma barata, né? Até recomendo aí, gente, dá uma olhada lá, vai conhecer. Chama-se Antimatéria, com Rodrigo Alvarez. Já tem um monte de vídeo. Tem uns 2 semanas que entrou no ar o Antimatéria. Dá uma passadinha para conhecer. Peraí. E eu falo, inclusive, tem um vídeo sobre Madalena lá já. Pois então, deixa eu recomendar, porque eu assisti todos os vídeos, já estou seguindo você lá no Antimatéria, e achei muito interessante a ideia de você fazer. Você posta um tema na terça-feira, e na sexta-feira você comenta com as mensagens que o teu público mandou, né? Tem essa Hoje vai ter interação. daqui a pouco. Exatamente na hora que a gente acabar, vai entrar no ar o próximo, ao meio-dia. Assim que a gente acabar aqui, vai entrar o próximo vídeo. Muito bom, muito bom. Meio-dia aqui no Brasil, e aí você está às 5 da tarde? 5 da tarde, agora são 4h43. Tá. Perfeito, perfeito. Mas tá demais o teu canal, achei interessantíssimo e muito legal que você trata de religião, trata de ciência, trata dos avanços da humanidade e trata de temas muito atuais, como é o caso daquela morte deplorável que aconteceu recentemente aí perto de onde você mora. O caso do terrorismo do professor, né? Aquilo foi muito chocante. E o YouTube também tem isso, né? Você pode ter vários tipos de vídeo. Eu tenho uma seção no canal que é para atualidades. Quando tem algum assunto que me chama atenção, eu vou ali e comento. Bom, só fiz um até agora, mas eu vou fazer outras vezes isso, né? Semana que vem aí, daqui a pouco tem eleição nos Estados Unidos, certamente eu vou falar sobre isso. E quando tiver assunto relevante, eu vou falar ali um vídeo diferente, né? Que vai lembrar um pouco mais do que eu fazia na televisão. Bem diferente dos vídeos de terça-feira, né, do Antimatéria, que ali eu solto o verbo mesmo, né? Sim, até lindo. Os palavrõezinhos saem de vez em quando e eu não corto, porque a ideia é a seguinte, olha, é você. Como eu sou. Se você quiser me ver como eu sou, vai no Antimatéria que você vai me ver. Mas vai sair algum bate. Que se eu soltar um bar, você sabe que não é por nada, porque a família gaúcha está no sangue ainda, né? Meu avô é de Santana do Livramento. Eu sei que você passou muitas férias lá na Praia do Cassino, em Rio Grande. Praia do Cassino, Porto Alegre, Rio Grande, eu já rodei tudo isso aí.
Que legal, que legal. Mas assim, ó, então o canal, uma outra coisa que eu amei foi duas coisas que eu amei. Aquele sótão onde você grava, né, o Antimatéria. Você O, sabe que é, aquele sótão tem uma história interessante? Aquele sótão abrigou os soldados da França na Primeira Guerra Mundial. Jesus. E eu, mexendo no sótão, descobri embaixo do assoalho de madeira um revólver da Primeira Guerra, estava escrito inclusive 1914. Encontrei jornais de 1800 e alguma coisa. Encontrei um rádio transmissor do exército francês da Primeira Guerra também. Loucura! Um manual de como cavalgar para os soldados, de como usar o cavalo para mandar sinais e etc. Um barato. Então, assim, é um lugar muito, muito mágico, né? Que tem 150 anos de história e estava abandonado. E disse, é o lugar perfeito. Um sótão abandonado, para mim, é tudo que eu queria. Porque Sim. eu não quero nada pré-definido. Eu quero um lugar vazio, né? Para a ideia fluir à vontade. Você sabe, parabeniza também o teu diretor de fotografia, que a luz está sensacional. É o Cristiano Gualdo, que na realidade ele é o diretor do canal, né? Sim, e a sim. gente executa juntos aqui, faz juntos. Legal. Ai, gente, eu quero mandar. Olha, se você quiser dar uma parada, São Manuel, São Paulo, todo mundo. Tem muita gente que te admira. A Lise, de novo, falando lá de Santa Rosa. Nossa, Janaína. O padre Jefferson Galdino está te mandando. Quero meu livro, grande Rodrigo. A O Nádia livro, por Rodrigues lá de enquanto, Goiás. está na pré-venda da Amazon, padre, mas daqui a pouco ele está nas livrarias, o Cristo. Que legal, a Nádia também pedindo o livro, todo mundo, né? O Jair dizendo, falando do orgulho do chimarrão. Nossa, é bonito demais, assim, ver o quanto agrega, né? Jesus faria mais milagres ainda com a internet. Será? É uma pergunta que eu me coloco. Será que as pessoas parariam para olhar para Jesus? Tão ocupadas que nós estamos todos com o telefone celular, a gente está vendo o que está acontecendo em volta da gente? Às vezes a gente deixa passar oportunidades, né? Nossa, muito boa essa tua reflexão. Muito, muito boa. Não sei como seria. Mas eu sei que uma coisa é certa, que trabalhos como o teu, assim, certamente ajudam a aproximar, tem gente que comentou isso, inclusive, aproximar da temática que às vezes é tão complicada com aquela leitura antiga da Bíblia. Eu te disse que a gente vai ter que marcar outro, porque nós temos que falar ainda dos teus outros, temos não, eu gostaria de falar dos teus outros livros, que começou com não ficção lá dos Estados Unidos, do Haiti, né? Você publicou também sobre as suas vivências. Quais foram os 5 países onde você viveu como correspondente? Estados Unidos, depois... Bom, Estados Unidos, 2 lugares diferentes, mas aí depois foi Jerusalém, que quando você fala em país é complicado dizer. Eu morava na parte israelense, mas tem a parte palestina. Morei na Alemanha. Estou tentando lembrar aqui. Na França, né? Onde eu estou agora. Eu, como correspondente, morei nesses 4, morei também no Brasil. Acho que por isso está falando 5 países, que eu acho que está incluindo o Brasil. E a escolha pela França, por quê, hein? Para você fixar, Teve pelo uma menos hora por que eu enquanto, disse, olha, raízes. você está rodando tanto, para em algum lugar. Aí eu rodei o dadinho em cima do mapa, caiu na França. E as crianças e a esposa toparam, gostam da França? Que idade estão tuas crianças? Tenho de 7, a Audrey, o Rafael com 8 e o Hector com 14. Então os 3 aqui, no meio de férias agora, que tem férias toda hora aqui na França. Eles se adaptaram, eles nasceram em movimento, né? A Audrey nasceu em Jerusalém. Cada um nasceu num lugar e sempre a gente, logo que depois que eles nasciam, já estava se mudando. Então eu disse, não posso mais fazer isso com eles, né? Vamos parar um pouquinho para eles criarem amizades. E aí foi isso, eu estava aqui perto, estava na Alemanha, não queria ficar na Alemanha por uma questão de uma língua muito mais complexa, uma cultura muito diferente. Eu quis morar num país latino, já perto de onde eu estava, acabei ficando aqui. Que muito delícia, na cultura francesa que me interessa também, né? A história da França, a história da democracia está em grande parte aqui na França, a história da filosofia em grande parte aqui na França, a literatura. É um país muito rico em cultura. Isso me seduz muito, né? Tá aqui num povo que gosta de respirar a cultura, né? O francês valoriza demais.
Eu falo até que não é só o privilégio da França, porque fui em Portugal, fiquei 2 meses em Portugal agora e vi coisas parecidas, né? Como valorizam os escritores, os franceses. Como os portugueses valorizam os escritores, os pintores, né? Nomes de rua, placas, homenagens, né? A cultura é muito valorizada nesses países, inclusive em Portugal também, que é um país maravilhoso. Então, é bacana isso para alguém que é escritor, né? Claro que sim. Aliás, Não que, você já... não que o Brasil não valorize, mas o Brasil está muito preocupado com outros problemas hoje e não me parece com tanto tempo assim para pensar em questões que também são essenciais, como a cultura. Está meio deixado de lado, né? Que olhar que você aí, morando na França, e que os franceses têm sobre 2 temas, o Brasil, e ontem a gente teve o último debate dos candidatos nos Estados Unidos. Como é que você está vendo, assim, consegue ouvir dos franceses a respeito desse Brasil e Estados Unidos, as circunstâncias atuais? Na verdade, eu acho que há uma preocupação de grande parte dos franceses com os 2 países, né? Foram 2 países que trataram muito mal a pandemia de Covid, 2 países com presidentes que tentaram ignorar o Covid. Isso se refletiu em números, se refletiu em mortes, né? Acho que é preciso pensar na consequência, né, nas consequências que tiveram as atitudes do presidente dos Estados Unidos e do presidente do Brasil, nas mortes que poderiam ter sido evitadas caso tivessem dado a atenção adequada. E os franceses, pelo menos muitos, né, pessoas que eu conheço, a maneira que a imprensa registra e tal, enxerga isso, né? 2 países que estão vivendo momentos complicados, com lideranças que não são líderes natos, são líderes de ocasião, talvez. Então, num momento da história, ascenderam ao poder, mas que não têm essa aptidão. É assim que eu vejo também. Querido, a gente tem que fazer outros temas. Eu estou contando aqui a regressiva. Tem uma pergunta da Flávia Arantes, acho que é Minas Gerais. Em seus estudos, qual o papel das mulheres? Ela fala que após a ressurreição de Jesus, mas eu acho que as mulheres, e é isso que talvez os livros oficiais não contem tanto, né? Que ele teve mulheres por perto, por exemplo, a Madalena. Não sei o que se diz. Os evangelhos mostram e relatam isso muito bem. Jesus nunca segregou as mulheres. Está muito claro isso. Não era comum no tempo de Jesus uma mulher seguir um rabino, um mestre, pelas ruas do país, que não era um país, né, que eram aquelas cidades. Jesus não teve a discriminação que mais tarde a igreja veio a ter. A pregação de Jesus não tem a discriminação contra a mulher, não tem misoginia em Jesus, ao contrário. Jesus era muito à frente, né, do tempo dele nisso também. Na acolhida que ele dá às mulheres, o papel relevante que elas têm na congregação que segue Jesus, naquelas pessoas que acompanham Jesus, também na preparação das comidas, que isso é evidente também, em abrigar Jesus e os apóstolos, né? Mulheres hiper ativas e relevantes, que a gente diria hoje empoderadas, estiveram perto de Jesus. Mas depois, o machismo dominante naquela época, o machismo que era muito forte no judaísmo, com todos os privilégios e a importância da mulher também que o judaísmo deu, mas um machismo muito forte, a mulher não podia nem dar testemunho naquela época, não valia nada. Então aquilo acabou entrando na religião cristã, mas eu não vejo que tenha vindo de Jesus. Aquilo foi vindo quando a igreja foi se institucionalizando. Eu espero, eu acho que talvez a gente veja o Papa Francisco abrir a igreja para sacerdotisas, será? Eu espero que dê tempo, porque ele tem feito tantas revoluções importantes, tantas revisões importantes de questões que não são de fé, mas sim de moral e ética de outro tempo, como agora falou recentemente, né, saiu um documentário, acho que é notícia de ontem, o Papa dizendo que reconhece o direito a homossexuais de terem uma união civil. Isso é um avanço enorme se a gente volta às cartas de Paulo com a condenação muito provável, né, uma frase um pouco dúbia dele, mas muito provável uma condenação até à morte nas cartas de Paulo aos homossexuais, mas certamente a exclusão do reino de Deus. Paulo diz com todas as letras, isso é claro, que os homossexuais não teriam lugar no reino de Deus, deveriam ser excluídos das congregações cristãs. O Papa de hoje, ele vai numa direção completamente diferente. Acho, se o Francisco viver
mais 20, 30 anos, a gente vai ver sacerdotisas na Igreja Católica. Que viva! E eu vou aproveitar para te perguntar, não te dá vontade de escrever um livro sobre o Papa Francisco? Eu só escreveria se eu tivesse uma condição privilegiada para escrever. Eu acho que eu teria que estar morando no Vaticano, em Roma, com algum acesso ao Vaticano para poder escrever. Então, acho que hoje não vejo. Certo, certo. Mas que é uma personalidade muito sedutora para o escritor. Um líder importantíssimo, admirável do nosso tempo. Certo. Você escreveu sobre o Padre Fábio também, né? Fez a biografia dele, do Padre Fábio de Mello, né? Sim, tentando entender como ele tinha se tornado, né, uma personalidade brasileira. Sempre tem um viés cultural, né? Nesses 2 livros que eu escrevi sobre temas brasileiros, o outro Aparecida, um interesse cultural muito forte de entender o Brasil através desses 2, né, da imagem e do padre. Entre o pessoal que está se declarando admirador do teu trabalho... Eu não estou lendo nada, não está aparecendo comentário nenhum para mim, eles travaram aqui, mas tudo bem. Engraçado, eu estou vendo muito comentário aqui, dizendo que a Rô dizendo que virou fã de você quando recebeu um livro de um primo de 14 anos, olha que delícia, gente jovem te lendo, né, assim, ó. Não, é muito legal. Ó, tá todo mundo. Sou pintora, especialista em arte sacra. Meu sonho é fazer a capa de um livro do Rodrigo, a Cris Você sabe que legal tá falando disso? Porque esse livro novo, a capa é do Vitor Burton, que é um designer muito conhecido, e ele tratou o livro Cristo, esse que está agora em pré-venda. Ele tratou o Cristo como se fosse um livro de arte, do ponto de vista do design, né? Então ele fez um livro lindíssimo, ele é todo colorido. Tem inúmeras imagens de arte sacra que vão dialogando com o texto e às vezes até contradizendo o texto, que eu acho interessante, né? Porque eu tô buscando verdades históricas e às vezes a arte tá fantasiando. Então quando você coloca às vezes até um próprio Leonardo da Vinci, um Michelangelo, um Rembrandt, um Caravaggio, do lado de um texto visto com o olhar de hoje, eles são contraditórios. Mas para mim essa é uma das belezas do livro também. Você ter sempre a opção de olhar para 2 realidades diferentes, para 2 visões diferentes e encontrar a sua própria visão. Exatamente, exatamente. Como a gente está precisando disso que você acaba de dizer, né? Ok, pensem diferente, mas respeitem a minha opinião. Eu queria te perguntar sobre as obras. Como é que se fez a seleção das ilustrações aqui, que são obras famosas, fantásticas, né? Eu trabalho sempre com um pesquisador, né, que me apoia. Eu sempre tenho um pesquisador me apoiando e ele faz um enorme levantamento de obras e depois a gente faz uma seleção para aquelas que condizem com o texto do livro, mesmo quando contradizem, às vezes de propósito contradizendo o texto. Porque é incrível que Mas o Cristo, isso aqui é interessante. O Cristo assim, eu gosto muito do Jesus, mas o Cristo é muito mais bonito, tem um acabamento assim de luxo, né? Todo colorido com... Esse já está bonito, eu acho bem bonito, mas o Cristo é ainda mais bonito. Eu não acredito pessoal dizendo o Papa Francisco é o máximo, a Lise concordando com a gente aqui, a Cris Avelino dizendo que acabou de comprar o livro sobre o Padre Fábio. Você tá falando do Cristo, nem você recebeu um exemplar ainda? Não, porque ele foi para a gráfica recentemente, né? O livro entra em pré-venda, né? Com o cálculo de quando ele vai chegar na livraria. Sim. Então, ele está na gráfica nesse momento, o Cristo. Eu conheço o livro pelos PDFs, né? Toda a revisão que eu fiz. Acabei de fazer a última revisão tem uma semana. Mas o livro está sendo impresso agora, está com cheirinho de tinta ainda lá na gráfica. Que coisa bem boa. É uma ansiedade para o autor, né? A hora que chega o livro, né? E aí, voltando ao começo do assunto, o livro vai chegar a mim, que estou fora do Brasil, pela Boa Books, que é a livraria que imprime o livro fora do Brasil. Então ele chega rápido também para quem mora fora. Ao mesmo tempo está sendo lançado na Amazon e na Boa Books. Ah, que fantástico. Então dá para fazer a compra ou pela Amazon? Não, já está lá. Está lá na Amazon para quem está no Brasil e Boa Books para quem está fora. É horrível, mas eu preciso te perguntar, o que vem depois? Porque você está degustando e desfrutando. Olha, você me perguntou, né? Depois, eu escrevi, no ano passado, eu lancei uma ficção, O Primeiro Imortal, que é uma das minhas paixões, eu tenho muitas. Então eu estou escrevendo uma outra ficção,
Hum, E vou continuar o livro, né, a série Jesus, o Homem Mais Amado da História. Esse é o primeiro que você mostrou aí, o segundo é o Cristo que estou lançando agora, e no ano que vem, provavelmente, ou no começo do outro ano, vem o terceiro volume, continuando, né, o que veio depois da morte dos apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, o que aconteceu depois, até que o cristianismo se transformou na religião oficial do Império Romano e, portanto, do mundo. nossa, eu tenho certeza que a gente vai aprender, seguir aprendendo muito com você, mas eu quero te agradecer demais, 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 seria muita coisa. Vamos lembrar então que o pessoal pode seguir te acompanhando pelo Antimatéria, é O isso? Antimatéria é o Seguimos, canal do YouTube. Eu estou no Instagram aqui, certo. né, também. Inclusive, no minha bio do Instagram tem um link lá para os livros e para o Antimatéria. Então fica fácil as pessoas acharem. É só entrar no link da bio aí, que Aham. aí leva para o livro Cristo e leva para o canal do YouTube. Certo. Olha, o livro Aparecida. E sobre São Francisco, você não gostaria de escrever sobre ele? Olha, eu aqui Eu te adoraria provocando. escrever sobre um monte de temas, né? Inúmeros, né? Mas aí Sim. eu tenho até uma lista aqui de temas, né, que vão me surgindo. E eu também estou me dividindo com a ficção, que é um que eu adoro, assim, que me move muito escrever ficção, porque eu vejo um poder muito grande na ficção. Além de gostar muito, acredito, né, no poder transformador da ficção, né? O que são as Sim. pinturas, né? O que é Leonardo da Vinci, Michelangelo, senão uma ficção em forma de pintura também, né? Uma É. interpretação, né? Então eu sou fascinado. O canal Antimatéria mostra muito isso, né? Eu falo muito de filmes, de literatura, é uma forma de entender o mundo diferente da verdade concreta, ou da busca pela verdade concreta. É. Olha, eu achei muito legal assim essa tua coragem de dar tomar essa decisão na vida e sim, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, eu priorizar o que eu gosto de fazer, né? Isso é uma Eu falei delícia o de ver. seguinte, olha, eu tinha chegado aos 45 anos, né? No futebol 45 é metade do jogo e na vida pode ser que seja metade da vida. Eu disse, tá na hora de você mudar um pouco, você já foi correspondente por 23 anos, vai conhecer outra coisa. Se der errado, Sim, você se reinventa, né? Se você tomar um tombo, levanta. Mas não verdade. fica preso naquilo, amarrado naquilo, só porque você não consegue pensar como seria viver sem aquilo. Dá Uhum. para viver de outro jeito, né? A gente pode ser outras pessoas dentro de nós mesmos, né? Então eu Você quis quase me vai dar essa precisar, liberdade. Quase Rodrigo, vou pro... você quase vai precisar ser imortal para fazer tudo que você está com planos Vai aí. ver que foi por isso que eu escrevi o livro, né? Olha só, eu ia fazer uma brincadeira com você também, com aquelas descobertas aí no sótão. Eu acho que você está agregando a função de arqueologista também, de arqueólogo. Você sabe que Você se eu diz que... tivesse começando hoje, talvez eu fosse ser arqueólogo? Se eu tivesse, olha, Rodrigo, o que você quer estudar? Você tem 18 anos, 17 anos, você vai para a faculdade. Arqueologia seria uma das 3 opções que eu teria, sem dúvida nenhuma, nenhuma. Paleontologia, muito provavelmente eu gostaria de estudar. É Biologia. demais, né? A história humana é muito fascinante, né? Nossa. E o Primeiro Imortal é isso. O Primeiro Imortal é um livro que, também de pesquisa, também fui pesquisar muito para escrever ficção, pesquisei muito para falar de um homem que veio de 40 mil anos para o nosso tempo. Aham. Então, fui pesquisar arqueologia, tudo isso que eu estou falando aqui, eu tive que estudar. A minha estante está Claro. vazia aqui atrás porque eu tive uma mudança, mas aqui costuma ficar minha biblioteca, e aí é o lugar que eu tenho a minha perdição. Né? Ah, não tenha dúvida. Como é gostoso, né, fazer isso. E eu vou te dizer uma coisa, eu não abro mão do livro. Não sei se você vai lançar o e-book também, mas o livro físico, para mim, nossa, que prazer, ó. Eu mato Não. tudo, ó. O meu é todo rabiscado também. O meu é É, rabiscado na adoro. caneta. Eu não tenho piedade do livro, não. É com caneta, porque eu Ah, quero não, eu amanhã tenho um pouco de voltar. piedade aqui, ó. Não, eu quero voltar e saber o que eu pensei naquela hora. Então, minha memória não é enorme, então eu anoto tudo, para quando eu leio o livro de novo, eu já sei tudo o que eu estava pensando, eu acho, faço também os caminhos pelo livro. Não, tem que Olha ser de só, eu papel. tô com medo aqui Isso não me rende. eu tô com medo de cair o nosso tempo de live aqui, então eu vou te agradecer muito, 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 desejar todo Ótimo. sucesso. Quero lembrar que a todos que nos acompanharam aqui, eu lamento que você não possa ler os comentários, que é muita gente
Muita gente Mais de uma perguntando hora sobre... que parou aqui, não, mais de meia hora que parou para mim. Que curioso. A internet tem essas coisas, né? Mas, infelizmente, depois nós vamos... fica gravadinha no IGTV do Portal Arte Blitz, fica gravado, o pessoal pode rever de novo tudo, mas, Ótimo. infelizmente, a gente perde os comentários. Mas, para você saber, assim, muita gente... te deseja, te dando os parabéns, né? Deixa a live salva, sim, Padre Jefferson. Obrigado, vai ficar gente. salva no Beijo para IGTV. todo mundo. Obrigado. Tá. Ó, pessoal, obrigada a vocês. Prazer estar com você, Daniela. Nossa, para mim foi bom demais, aprendi muito e quero te dizer, vou fazer a compra do Cristo agora. Minha mãe, que é super católica, vai gostar de Legal, conhecer. gente. Legal, é importante para o livro. Se vocês quiserem conhecer, vão lá agora. Tem na Amazon e tem na minha bio aí o link. Tá o nome certo. É Cristo, o nome do livro. E se não, a gente vai lá no Antimatéria, no YouTube. Nádia, No beijo. Antimatéria para se divertir um pouco, para sair do mundo normal. E você está nos divertindo mesmo, aquela câmera do alto assim também ficou fantástica, tá? Obrigada, Padre, Então, tá bom, obrigada beijo a para todo mundo. A Reni também de novo com a gente. Olha, sabe que a gente está com um público cativo, a Reni aqui de Porto Alegre, uma que está sempre conosco e fã, e quando ela viu que era você, também mandou 1000 beijos. Muito legal, pessoal, a cada um e a cada uma, ó, gratidão. Marcelo, também aqui de Porto Alegre. Ou seja, a gente vai te esperar em Porto Alegre também e em outras capitais brasileiras para o lançamento, certeza. tá bom? Mas não, nesse não vou por causa da pandemia, mas assim que der. Sim, que passe tudo. Tá bom, então. Beijão, Beijo. tá? Até breve. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada para todo mundo.